Dizem que todo herói precisa de um símbolo, mas poucos símbolos foram tão marcantes quanto o carro que definiu o próprio conceito de cool na televisão. O Batmóvel de 1966 não era apenas um veículo, era um personagem vivo, com alma, segredos e um passado que quase ninguém conhece. Por trás daquele brilho preto e das faixas vermelhas pulsantes, escondem-se histórias de improviso, pressa, genialidade e até um toque de sorte que mudou a cultura pop para sempre. Imagine um carro futurista nascido nos anos 50, abandonado num depósito, comprado por apenas $1 e transformado, em apenas 3 semanas, na máquina mais famosa do planeta. Um carro que um dia teve motor trocado, corpo esticado, pintura de veludo e gadgets que nunca funcionaram, mas que enganaram o mundo inteiro. Um carro que foi pilotado por dublês insanos, correu em pistas de verdade e fez fortuna ao longo das décadas. Hoje, você vai descobrir os 20 fatos mais estranhos e curiosos sobre o Batmóvel original da série de TV do Batman. Segredos que nem os fãs mais fiéis imaginam. Prepare-se, porque alguns desses detalhes vão mudar completamente a forma como você olha para esse ícone. E antes de mergulhar nesse túnel escuro cheio de surpresas, já deixa o teu like, inscreve-te no canal, ativa o sino das notificações e comenta no final qual desses segredos te surpreendeu mais. Agora, aperta o cinto, porque a viagem ao coração do Batmóvel está apenas a começar. 1. Antes de ser o Batmóvel, ele era o Lincoln Futura, um concept car da Ford de 1955, construído artesanalmente na Itália e exibido por anos como a visão futurista do automobilismo. Pintura perolada, bolhas transparentes no teto, aletas enormes, tudo gritando era espacial. O show car custou uma fortuna para nascer e depois de cumprir seu papel de deslumbrar plateias, acabou encostado, até que George Barris o comprou por $1. A partir desse sucata de luxo, ele viu o que ninguém via. Linhas que com cortes e fibra de vidro nas mãos certas, poderiam virar a silhueta definitiva de um herói. Quando a TV exigiu um Batmóvel em prazo impossível, o Futura virou a base perfeita. Já era futurista por natureza, mas precisava renascer em preto brilhante com filetes fluorescentes, nariz de morcego, escape de turbina atômica e canópias redesenhadas para a câmera. A ironia é deliciosa. O carro que representava o amanhã em 1955 só encontrou seu destino em 1966, quando uma peça esquecida de laboratório virou mito cultural e um investimento simbólico de $1 abriu caminho para um império de licenciamento, réplicas e memórias. 2. Quando os produtores da série do Batman bateram a porta de George Barris, eles não pediram apenas um carro. Pediram um milagre. 3 semanas. Esse era todo o tempo que ele tinha para transformar um velho protótipo esquecido em algo que parecesse saído direto da Batcaverna. Nenhum projeto automotivo sério é feito nesse prazo. Mas Barris e a sua equipe mergulharam numa maratona quase sem sono. As noites viraram dias no ateliê de Los Angeles, o som das lixadeiras se misturando ao eco das ideias. A pintura branca do Lincoln Futura desapareceu sob camadas de preto brilhante e faixas vermelhas incandescentes. As cúpulas transparentes foram redesenhadas, o nariz alongado virou a boca do morcego e uma falsa turbina atômica passou a dominar a traseira. Nada foi feito com luxo ou tecnologia. Tudo era manual, artesanal, improvisado. Até as pinstripes laranja foram pensadas para se destacar nas câmeras em preto e branco da época. Quando o carro chegou ao estúdio, o verniz ainda secava. Mas bastou o primeiro take. Luzes, câmera, motor e o Batmóvel nasceu. Um ícone criado sob pressão, suor e pura imaginação. 3. O nome de George Barris ficou gravado na história, mas as mãos que realmente moldaram o corpo do Batmóvel pertenciam a outro homem, Bill Cushenberry, um artesão obsessivo, capaz de dobrar o metal como se fosse argila. Enquanto Barris coordenava, Cushenberry passava até 18 horas por dia dentro da oficina, martelando, lixando e medindo cada curva do antigo Lincoln Futura. Ele não queria apenas um carro bonito, queria uma criatura viva. Reforçou a estrutura,
Remodelou as passagens das rodas e alongou o capô até alcançar aquele nariz pontiagudo que parecia pronto para cortar o vento. Nenhum computador, nenhuma ferramenta moderna, só o som ritmado do metal sendo persuadido. Cada linha fluía com propósito. As aletas traseiras ganharam nova simetria, os paralamas se fundiram ao corpo como asas em repouso, e o reflexo do aço denunciava o cuidado quase religioso de quem sabia que estava criando algo maior do que ele mesmo. Cushenberry raramente falou sobre o trabalho. Não buscava fama nem crédito, mas a sua assinatura silenciosa está em cada centímetro do Batmóvel. O herói pode ter precisado de um símbolo, mas esse símbolo nasceu das mãos de um artista que ninguém viu. 4. No papel, o Lincoln Futura parecia perfeito, grande, elegante e poderoso. Mas assim que o Batmóvel entrou em cena sob as luzes incandescentes do estúdio, o sonho quase virou fumaça. Literalmente. O motor original, um pesado bloco Lincoln I, era tão quente que transformava o interior num forno. Cada pausa nas gravações era uma corrida contra o tempo. Técnicos com panos molhados, ventiladores ligados e o cheiro de metal aquecido tomando o set. O carro não aguentava o ritmo das filmagens, e na televisão, tempo é dinheiro. Então, George Barris tomou uma decisão ousada. Arrancou o coração do carro e substituiu-o por um novo. Um Ford Galaxy 390 V8, menor, mais leve e confiável. Essa mudança exigiu cirurgia mecânica completa. Novos suportes, nova transmissão, novo sistema de refrigeração. Quando o motor rugiu pela primeira vez, a equipe sabia que havia dado certo. O carro podia ficar ligado por horas sem colapsar, suportando o calor do estúdio e as longas cenas de perseguição. O herói podia continuar salvando Gotham e o Batmóvel, agora com um novo coração, finalmente se tornara tão resistente quanto lendário. O público nunca soube, mas por trás daquele ronco icônico havia uma lição. Às vezes, até as lendas precisam trocar de alma para continuar vivas. 5. Enquanto o mundo acreditava que só existia um Batmóvel deslizando pelas ruas de Gotham, a verdade é que 4 carros diferentes foram criados. O primeiro, o Herói, era o original construído sobre o Lincoln Futura, aquele que aparecia de perto, nas cenas mais bonitas e detalhadas. Mas os outros, esses tinham missões próprias, escondidas do público. George Barris sabia que o cronograma da série era implacável. Filmagens longas, cenas de ação, riscos de colisão, desgaste constante. Um acidente podia paralisar a produção. Então, para garantir que Batman nunca ficasse sem seu carro, Barris criou réplicas baseadas no chassi do Ford Galaxy. Algumas foram pensadas para velocidade e resistência, outras para truques e tomadas arriscadas. Às vezes, um Batmóvel era destruído numa perseguição, e no episódio seguinte, lá estava ele de novo, impecável. O segredo? Um clone tomando o lugar do outro. E o mais curioso, cada réplica tinha pequenas diferenças, linhas de carroceria, motores, detalhes no interior, mas sob o brilho das luzes e o olhar distraído do espectador, pareciam o mesmo. Esses irmãos silenciosos do Batmóvel original foram os verdadeiros heróis anônimos da produção. Sem eles, o carro mais famoso da televisão teria parado na primeira batida, e talvez o mito nunca tivesse sobrevivido às ruas de Gotham. 6. Enquanto 3 Batmóveis se dividiam entre filmagens e eventos, o número 4 seguiu um destino completamente diferente. George Barris decidiu testar os limites do mito e transformou um dos carros em um verdadeiro drag racer. Nada de efeitos especiais, nada de ilusão de TV. Sob o capô, ele instalou um motor 427 Police Interceptor, o mesmo usado em máquinas de competição. Essa versão era um monstro. Tinha mais de 500 cavalos de potência, suspensão reforçada e até uma barra de estabilidade traseira, a famosa Wheelie Bar, para evitar que o carro levantasse as rodas durante as arrancadas. E levantava mesmo. Em cada evento,
O público ia à loucura ao ver o Batmóvel levantar o nariz e cortar a pista com um rugido que fazia o chão tremer. As corridas eram reais. O carro percorria o quarto de milha em 12 segundos, um tempo impressionante para os anos 60. As crianças gritavam como se o próprio Batman estivesse ao volante. Adultos, incrédulos, assistiam o herói da televisão se transformar num demônio das pistas. Barris havia conseguido algo extraordinário. Provar que o design lendário não era só aparência. O Batmóvel podia ser um show car, um símbolo, uma lenda televisiva, mas também podia correr e muito. Um carro nascido da ficção que desafiou a realidade, provando que o mito tinha força até no asfalto. 7. Entre os 4 Batmóveis criados, havia um que nunca pisou em um set de filmagem. O lendário número 3. Ele foi construído com o mesmo cuidado dos outros, pintado, polido e preparado para as câmeras. Mas seu destino era outro. Não viver nas telas, e sim nas ruas, nas feiras e nos corações dos fãs. Enquanto os carros de filmagem enfrentavam explosões, poeira e cenas de perseguição, o número 3 percorria os Estados Unidos de cidade em cidade, exibido em shoppings, eventos e inaugurações. Crianças faziam fila para sentar ao volante. Pais tiravam fotos orgulhosos, e cada flash capturava um pedaço da magia da série. Esse Batmóvel não precisava correr nem voar. Ele existia para ser tocado, admirado e sonhado. Era o mais limpo, o mais bem conservado, o mais fotografado. O carro que levou a fantasia de Gotham até os subúrbios americanos, estacionando o mito bem diante dos olhos do público. Décadas depois, ele se tornaria o Batmóvel mais visto da história, mesmo sem aparecer um único segundo na televisão. O carro que nunca brilhou em cena, mas se tornou o que mais brilhou na memória das pessoas. 8. O Lincoln Futura já era um carro enorme, quase 5 metros de comprimento. Mas George Barris queria mais. Na tela, ele sonhava com um veículo que parecesse desafiar as leis da física, um carro tão comprido e baixo que parecesse deslizar sozinho. O problema é que as câmeras de TV dos anos 60 comprimiam a imagem, deixando tudo mais achatado. A solução foi radical: cortar o chassi e acrescentar 28 centímetros de aço. Essa cirurgia mecânica exigiu refazer tudo: o eixo de transmissão, freios, linhas de combustível, cabos elétricos, até o alinhamento das rodas. O carro ficou mais estável, mais equilibrado e, o mais importante, mais cinematográfico. Na tela, o resultado era hipnótico. O Batmóvel parecia interminável, uma sombra alongada que ocupava o quadro inteiro, como se o tempo parasse quando ele passava. A modificação era invisível para o público, mas essencial para a estética do mito. Com esse simples alongamento, o carro ganhou proporções quase surreais, e foi ali que o Batmóvel deixou de ser apenas um automóvel, e passou a ser uma ilusão perfeita, desenhada para enganar o olho humano e eternizar-se na imaginação coletiva. 9. Entre as dezenas de modificações que o carro recebeu, uma das mais curiosas estava escondida bem à frente: o nariz articulado. Em alguns modelos, a parte dianteira inteira, do para-choque até o para-brisa, podia se levantar como se o carro estivesse respirando. Essa engenharia foi criada não para a série, mas para os eventos públicos. Os organizadores percebiam um problema: as portas eram pequenas, o teto em forma de bolha deixava o acesso difícil e as crianças queriam entrar para tirar fotos. Barris então bolou num truque digno de ficção científica. Com um sistema de pistões hidráulicos e um ponto de articulação cuidadosamente balanceado, bastava soltar alguns fechos para que o capô inteiro se erguesse suavemente, revelando o interior repleto de luzes, interruptores e o famoso telefone vermelho. O público ficava maravilhado. Parecia que o carro tinha vida própria, abrindo-se como uma nave que convidava o espectador a embarcar. Esse detalhe mecânico simples transformou os eventos em espetáculos e, ao mesmo tempo, reforçou a ideia de que o Batmóvel era mais do que um veículo. Era uma extensão viva da tecnologia e da imaginação de Batman, algo que respirava mistério e engenhosidade. 10. No set, o Batmóvel parecia perfeito. Preto profundo, misterioso,
quase sobrenatural. Mas esse brilho sombrio escondia um segredo engenhoso. O primeiro Batmóvel da série não era pintado com tinta comum. Ele recebeu um revestimento conhecido como Black Velvet Paint, uma tinta especial usada para criar uma textura aveludada e sem reflexos. Por quê? Porque o prazo foi tão curto que não houve tempo para deixar a carroceria impecável. A fibra de vidro ainda mostrava ondulações e costuras. Sob as luzes dos estúdios, qualquer imperfeição ficaria evidente. E a televisão dos anos 60 não perdoava detalhes. A solução de barris foi genial. Cobrir tudo com essa tinta especial feita com microfibras, que absorvia a luz e escondia cada defeito como mágica. O resultado era hipnótico. Nas câmeras, o carro parecia uma sombra viva, sem brilho excessivo, sem reflexos que traíssem o truque. Mas o acabamento tinha um preço. Não podia ser lavado, nem tocado com as mãos. Qualquer toque deixava marcas. Sob chuva, o material se deteriorava facilmente. Mesmo assim, o efeito visual compensava tudo. O Batmóvel parecia realmente pertencer à escuridão, uma extensão do próprio Batman. E por alguns episódios, essa tinta secreta transformou um carro apressadamente montado em uma lenda com presença quase sobrenatural diante das câmeras. 11. Com o tempo, o revestimento de veludo que mascarava imperfeições começou a desbotar, e o herói de Gotham perdeu o brilho. Décadas depois, quando os restauradores puseram as mãos nos carros originais, decidiram fazer o que George Barris nunca teve tempo de fazer: revelar toda a beleza das linhas do design. Eles removeram cada camada antiga, lixaram o corpo até a fibra pura e aplicaram a tecnologia moderna de pintura em duas fases, base e verniz. O preto ganhou uma profundidade quase líquida, refletindo a luz como um espelho escuro, e as faixas vermelhas fluorescentes, que antes eram simples detalhes funcionais para aparecer melhor nas câmeras, passaram a brilhar como fogo sobre a escuridão. Essas restaurações não foram simples retoques, foram cirurgias artísticas. Cada curva foi polida para realçar o fluxo aerodinâmico do carro, cada vinco realinhado para devolver-lhe a presença que o tempo havia corroído. Quando os restauradores terminaram, o Batmóvel parecia mais vivo do que nunca. Não mais um truque de estúdio, mas uma obra de arte automotiva. Os puristas reclamaram, dizendo que o carro havia perdido parte da autenticidade. Mas ao vê-lo sob luz natural, reluzindo como se acabasse de sair da Batcaverna, era impossível negar. O mito havia renascido. O Batmóvel estava novamente pronto para hipnotizar o mundo, só que agora, sem precisar se esconder sob a sombra da televisão. 12. Os fãs atentos perceberam algo curioso ao rever os episódios. O Batmóvel parecia ter múltiplas identidades. Em um episódio, a placa dizia TP3567. No seguinte, aparecia BAT1 ou BT1. O que parecia um simples erro de continuidade, na verdade, escondia uma das soluções práticas mais engenhosas e caóticas da produção. A série precisava filmar em diversos locais: ruas reais de Los Angeles, estúdios fechados, estacionamentos, sets controlados. Para as gravações em locações públicas, o carro precisava de uma placa legalmente registrada na Califórnia, e essa era a famosa TP3567. Sem ela, o veículo não podia circular fora do estúdio. Mas nas filmagens internas, Barris e a equipe de arte queriam algo mais icônico. Uma placa que brilhasse na tela e dissesse sem palavras: "Este é o carro do Batman". Assim, nasceram as variações BAT1 e BT1, criadas apenas como acessórios cenográficos. O problema? No ritmo frenético da série, muitas vezes as placas eram trocadas às pressas. Algumas cenas mostram o Batmóvel correndo com a placa real em tomadas de estúdio, e as placas falsas nas ruas de verdade. Esses pequenos deslizes hoje são tesouros para os colecionadores e caçadores de curiosidades. Cada variação de placa é um vestígio do improviso que moldou a televisão da época. Um lembrete de que até os heróis mais perfeitos, às vezes, precisam de documentação temporária. 13. Se você observar com atenção os primeiros episódios de Batman de 1966, vai notar um detalhe curioso. O volante do Batmóvel simplesmente muda, sem aviso, sem explicação, de uma cena para outra. No início,
O carro mantinha o volante original do Lincoln Futura. Grande, cromado e elegante, mas nada digno de um vigilante mascarado. Até que, subitamente, surge outro. Um volante Edsel, de 1958, futurista, com um anel central cheio de botões cromados. Essa troca não foi acidental. A equipe percebeu que o volante antigo parecia comum demais para o veículo de um super-herói. O Edsel, por outro lado, parecia saído de outro planeta. No centro, havia uma estrutura circular com controles integrados e botões falsos, que davam a impressão de um sistema de comando computadorizado, algo impensável na época. A substituição aconteceu discretamente entre episódios. Um dia, Bruce Wayne girava um volante clássico. No outro, pilotava algo que parecia controle de nave espacial. E ninguém nunca explicou isso na série. O novo volante não apenas combinava melhor com o visual da cabine, cheia de luzes e alavancas, como também reforçava o mito tecnológico em torno do carro. A mudança foi pequena, mas simbólica. O Batmóvel deixou de ser apenas uma transformação de um veículo antigo e se tornou oficialmente a máquina de um herói vindo do futuro. 14. Por dentro, o Batmóvel parecia uma central de comando capaz de controlar o próprio destino de Gotham. Havia botões cromados, luzes piscando, interruptores, alavancas e até um telefone vermelho. Cada detalhe gritava tecnologia e mistério. Mas a verdade é que nada daquilo funcionava de verdade. O painel era um espetáculo de criatividade e improviso. Muitos dos botões vinham de rádios antigos, aviões sucateados ou painéis de eletrodomésticos reaproveitados. As luzes eram controladas por interruptores escondidos fora de quadro, e o famoso Batcomputador, aquele que decifrava mensagens e rastreava vilões, era apenas uma tela comum com imagens pré-gravadas. Para o público dos anos 60, aquilo era pura magia. Computadores pessoais nem existiam, e a ideia de um carro com sistemas de rastreamento parecia ficção científica. E de certa forma, era. Mas essa encenação visual funcionou perfeitamente. Cada piscar de LED, cada movimento de alavanca, criava a sensação de que o carro era quase vivo, uma extensão da mente de Batman. Essa mistura de engenhosidade e teatro transformou o Batmóvel em algo além de um automóvel. Ele se tornou uma ilusão móvel, o cenário onde a imaginação e a realidade se misturavam. E talvez, justamente por isso, o carro pareça ainda mais avançado hoje do que era naquela época. 15. Décadas antes de os carros modernos adotarem câmeras de estacionamento, o Batmóvel já exibia uma tecnologia que parecia impossível para a época. Chamava-se Bat-Scope, um sistema de visão traseira que permitia ao herói observar o que acontecia atrás do carro enquanto avançava nas ruas de Gotham. Na prática, tratava-se de uma pequena câmera embutida na turbina traseira, conectada a um monitor no painel. Para o público dos anos 60, aquilo era pura ficção científica, mas, de forma surpreendente, parte do sistema realmente funcionava. Em cenas específicas, os produtores utilizaram um circuito fechado de vídeo para exibir imagens reais da parte de trás do veículo. O mais incrível é que a ideia antecipou em quase 4 décadas a invenção das câmeras de ré obrigatórias em automóveis modernos. Aquele simples adereço, criado apenas para parecer tecnológico, acabou se tornando uma profecia sobre o futuro da engenharia automotiva. Os espectadores viam Batman dirigindo e acompanhando seus inimigos na tela do painel, e acreditavam estar diante de uma máquina inteligente. Mal sabiam que, atrás da magia televisiva, a equipe escondia fios, câmeras improvisadas e um toque de genialidade criativa. O Batmóvel não só previu o futuro, ele inspirou o futuro. 16. Muito antes de a Tesla sonhar com carros autônomos, o Batmóvel já fazia isso. Pelo menos era o que parecia. Em vários episódios da série, o carro surgia chegando sozinho, sem motorista, respondendo ao chamado de Batman com um ronco ameaçador e uma precisão quase sobrenatural. Mas a verdade por trás dessa mágica era um exemplo perfeito do improviso hollywoodiano. Em algumas cenas, um motorista real se escondia dentro do carro, deitado no banco ou agachado sob o painel. As janelas escuras e o contraste das luzes de estúdio tornavam impossível vê-lo.
Em outras ocasiões, os técnicos criaram um segundo conjunto de controles na parte traseira, permitindo que alguém dirigisse o veículo enquanto o banco da frente permanecia vazio. O resultado era impressionante. O carro parecia obedecer ao comando do herói como se tivesse consciência própria. E, para completar a ilusão, o acessório usado por Batman, o controle remoto do Batmóvel, piscava e emitia sons enquanto o veículo se movia. O público acreditava que estava vendo o futuro. De certa forma, estava mesmo. Essa tecnologia falsa dos anos 60 antecipava o fascínio que o mundo teria décadas depois por carros inteligentes. O Batmóvel foi o primeiro a mostrar que a autonomia sobre rodas poderia existir, mesmo que, nos bastidores, fosse apenas um truque engenhoso e um motorista bem encolhido. 17. Talvez o segredo mais inteligente de toda a história do Batmóvel esteja fora da oficina e dentro de um contrato. George Barris, o homem que o construiu, nunca vendeu o carro para o estúdio. Quando a 20ª Century Fox precisou de um veículo para a nova série de Batman, Barris poderia ter recebido um pagamento único. Mas ele entendeu algo que ninguém mais via. Aquele carro seria mais do que um adereço. Seria um símbolo. Em vez de vender, ele fez um acordo inédito. Arrendou o Batmóvel para as gravações e manteve a posse legal e todos os direitos de licenciamento. Isso significava que, enquanto a Fox usava o carro na série, Barris continuava dono dele e podia fabricar réplicas, assinar produtos e lucrar com cada miniatura, cada modelo, cada brinquedo. Foi uma jogada de gênio. Nos anos 60, o conceito de merchandising televisivo ainda engatinhava, mas Barris previu o futuro. O resultado? Milhões em royalties ao longo das décadas. O Batmóvel virou brinquedo, réplica de colecionador, carrinho de corrida, modelo de museu e cada um desses produtos levava o nome dele. Quando o original foi finalmente leiloado em 2013 por mais de 4 milhões de dólares, a venda coroou uma decisão tomada quase 50 anos antes. Barris não apenas criou o Batmóvel, ele o transformou em um império pessoal, provando que a visão de um criador pode ser tão poderosa quanto a de um herói. 18. Poucos objetos na história da cultura pop tiveram uma valorização tão absurda quanto o Batmóvel original. George Barris pagou apenas $1 simbólico à Ford pelo Lincoln Futura, um carro conceito que a empresa já considerava obsoleto e caro demais para manter. O que ninguém imaginava era que aquele mesmo veículo, transformado em símbolo de uma geração, se tornaria décadas depois um dos carros mais valiosos do mundo do entretenimento. Em janeiro de 2013, no prestigiado leilão Barrett-Jackson em Scottsdale, Arizona, o Batmóvel original atravessou o palco diante de uma plateia que parecia ter parado no tempo. Colecionadores, milionários, fãs, todos queriam possuir um pedaço da infância. A máquina que acelerava entre fumaça e luzes, com Batman e Robin lado a lado. Quando o martelo finalmente bateu, o preço final foi 4,62 milhões de dólares. Um valor quase inacreditável para algo que começou como sucata esquecida. Mas o que o comprador levou não foi apenas um carro. Foi um artefato cultural, um objeto que representava o auge da ingenuidade tecnológica dos anos 60 e a força da imaginação coletiva. De um investimento de $1 a um lucro de milhões, o Batmóvel se tornou a metáfora perfeita para o poder da visão criativa. Um lembrete de que, às vezes, ver o potencial onde todos veem apenas pó pode mudar o curso da história, ou pelo menos criar uma lenda sobre rodas. 19. 60 anos depois de sua estreia na TV, o mito ainda rodava. Em janeiro de 2025, o lendário Batmóvel número 3, aquele que nunca apareceu na série, mas percorreu os Estados Unidos em exibições e eventos, voltou a ser o centro das atenções. O palco era o mesmo de sempre. O leilão Barrett-Jackson, em Scottsdale, um templo para colecionadores e apaixonados por carros históricos. A atmosfera parecia um episódio de nostalgia em tempo real. Luzes, câmeras e o som do tema clássico ecoando enquanto o carro negro deslizava lentamente até o centro do palco. O leiloeiro,
apresentou a história, construído por George Barris, exibido em dezenas de eventos oficiais, conservado em estado impecável. O público, em silêncio, observava não apenas um carro, mas um artefato de infância coletiva. O Batmóvel vinha acompanhado de um certificado de autenticidade assinado por Barris, documentos originais, fotos de bastidores e até anotações pessoais do criador sobre o processo de construção. Era mais do que um item de colecionador. Era uma cápsula do tempo. O valor final não foi divulgado oficialmente, mas especialistas estimam que tenha ultrapassado vários milhões de dólares. O comprador, um colecionador privado que prometeu preservar o carro como um símbolo de criatividade humana. E assim, mesmo 6 décadas depois, o Batmóvel continuava renascendo a cada geração, provando que algumas lendas não se desgastam, apenas ganham mais valor com o tempo. 20. Mais do que um carro, o Batmóvel se tornou uma marca. E com ela, George Barris construiu um império que uniu televisão, design e negócios como ninguém havia feito antes. Ele não apenas criou o veículo mais reconhecido da história da cultura pop, ele transformou essa criação em uma máquina de fazer dinheiro. Com os direitos de imagem e de construção preservados, Barris fundou uma verdadeira indústria paralela. Réplicas oficiais para museus, licenciamento para brinquedos, miniaturas colecionáveis, aparições em feiras e exposições, tudo passava por ele. Cada produto que levava o nome Batmobile by George Barris gerava lucros e consolidava sua imagem como o King of Customizers, o rei dos personalizadores. O sucesso foi tão grande que o carro ultrapassou o próprio Batman em fama. Tornou-se um ícone independente, reconhecido mesmo por quem nunca viu a série. Havia algo hipnótico naquela mistura de linhas futuristas e charme retrô, uma síntese perfeita entre o sonho americano e a imaginação infantil. O Batmóvel de 1966 não foi apenas um feito de engenharia ou design, foi um milagre cultural. Um carro que nasceu de um protótipo esquecido, renasceu sob pressão e nas mãos de um visionário, conquistou o mundo. De um investimento de $1 a um símbolo que vale milhões.